CIE, há cerca de 3 anos, resolveu fazer uma mudança forte na sua gestão e, em função disso, de um novo percurso, um novo caminho, um novo olhar, resolveu também trabalhar a questão cultural das pessoas as quais fazem parte da organização, para que pudessem, de uma maneira muito mais clara, muito mais transparente, entenderem que, além do propósito da organização, para que lado ela está se dirigindo, de que forma ela quer perpetuar o seu trabalho, o seu serviço. A gente resolveu, então, deixar tudo isso muito mais claro, muito mais simples, para que as pessoas pudessem, de uma maneira muito tranquila, acompanhar o desenvolvimento. Dentro desse projeto que nós desenvolvemos para o CIE Rio Grande do Sul, nós tivemos 2 momentos. O primeiro momento foi o momento da transformação cultural, no qual nós começamos um diagnóstico que envolveu entrevista com os gerentes, com o CEO e focus groups com várias equipes. E a partir desse diagnóstico, nós definimos então qual era a cultura atual do CIE. Após definir essa cultura, trabalhamos então no desenvolvimento de qual seria a cultura necessária, dados os objetivos estratégicos da organização. Foi uma grande surpresa para a gente saber que os nossos próprios colaboradores não entendiam de uma maneira tão clara, né, quais eram os objetivos, por que existiam determinadas metas, por que o CIE estava se direcionando para determinado rumo. O que, no nosso ver, era muito claro, mas que, na verdade, nós descobrimos que para a organização não estava tão claro assim, não. Quais eram os objetivos? Foi desafiador. Primeiro porque o propósito não muda. O que muda é a visão que tu tem para o futuro. Então, a construção de alinhamentos com todos os níveis, com todos os gestores de diversas áreas, é que é o momento oportuno, então, que a gente faz essa construção, né? Eu percebo que as pessoas, elas estão se sentindo muito mais confiantes, né? Elas entendem que a participação delas é efetiva, que elas estão sendo ouvidas e que a administração, né, os gerentes, o CEO da empresa estão ouvindo essas pessoas, né? E estão buscando uma melhoria com a participação de todos. Nós conectamos os nossos projetos de estratégia e transformação cultural para o portfólio de projetos da nossa célula de projetos e transformação, fazendo todas as conexões com a OnePage de transformação e estimulando os comportamentos que nós criamos dentro da nossa OnePage através dos nossos projetos, fazendo uma grande conexão e tendo sinergia tanto no planejamento estratégico com a transformação cultural do CIE. Com a construção da OnePage e a definição de grandes alavancas culturais que estavam conectadas ao planejamento estratégico, nós entramos numa segunda etapa, que foi a etapa de gestão da mudança. E nessa etapa, todos os projetos já existentes na organização foram reorganizados dentro dessas alavancas. Para quê? Para que todo mundo na organização pudesse perceber que aqueles projetos eles estavam alavancando a transformação cultural. A comunicação também foi uma peça-chave nesse processo, com a criação de novos canais de comunicação e uma comunicação muito mais estruturada e direcionada, foi possível conectar todas essas iniciativas, os projetos, linkando para a transformação cultural, e todos passaram a perceber realmente o processo de transformação pelo qual a organização estava passando. Para sustentar a evolução cultural aqui no CIRS, nós vamos focar em 4 principais itens. O primeiro deles é o desenvolvimento de liderança. Focar em programas que possam ajudar os nossos líderes a se desenvolver, principalmente nos comportamentos prioritários que nós precisamos para essa mudança. E com isso, criar um ambiente para que a gente possa ter líderes que sejam um exemplo dos nossos comportamentos essenciais e de liderança. O segundo item é a comunicação clara e constante. Nós devemos focar para que a nossa comunicação chegue em todas as pontas e, com isso, também desenvolver as nossas lideranças para que possam assumir parte dessa comunicação para que flua realmente em toda a organização. A experiência foi ótima, é desafiadora, né? E todos nós aqui no CIE, a gente sente essa mudança, essa forma de trabalho, né?
Na verdade, quando a gente começou a pensar em transformação cultural, a gente não sabia muito bem por onde iniciar. E nós fomos atrás de algumas empresas que fazem esse tipo de acompanhamento, processo, né, e, enfim, consultoria. Achamos a Olivia e foi uma grata surpresa. Temos a convicção de que foi a escolha certa, né? Trabalhar foi muito fácil. O pessoal extremamente capacitado, conseguiram passar a dinâmica, a didática, a metodologia, né, e o acompanhamento adequado por um trabalho tão importante, né, e tão significativo que é para uma empresa trabalhar com as pessoas e com a cultura dessa organização.